A introdução é o cartão de visitas do seu texto. Ela é a primeira impressão que o leitor vai ter da sua redação. Por isso ela tem que ser interessante. Ela tem que despertar o interesse no leitor, para que ele queira ler o restante do texto. E é disso que nós vamos falar hoje, como fazer uma ótima introdução. De posse dos argumentos que você compôs o seu desenvolvimento e de uma conclusão, fechando o texto com chave de ouro, agora você precisa abrir esse texto com brilhantismo. Você vai compor a sua introdução. O que é que tem que ter numa introdução? Qual é a função da introdução? Como o nome está falando, a introdução ela introduz o leitor no restante do seu texto, nos seus argumentos, nas suas ideias e no tema. Então, a função básica da introdução é mostrar para o leitor o que você vai falar, sobre o que você está falando e qual é a sua opinião sobre aquilo. Já é mostrar para o leitor o que espera por ele ali naquele texto. Boas introduções apresentam dois elementos essenciais. São eles a contextualização do tema. É você mostrar para o leitor sobre o que você vai falar, qual é o tema da sua redação, qual é o ambiente, qual é o cenário que você está falando. Você faz de conta que o leitor não sabe sobre o que é o texto. Apesar do examinador da redação, da banca, da Sesgrer-Hill, ele sabe sobre qual é o tema que você vai tratar, você não pensa assim, você tem que pensar como se fosse uma pessoa qualquer pegando o seu texto num domingo de manhã e lendo. Primeira impressão que ele tem, título e introdução. Ele lendo esses dois, ele já sabe sobre o que você vai falar. Ah, beleza, ele vai falar sobre isso. Então, o primeiro elemento constitutivo da sua introdução é a contextualização do tema. E o segundo elemento, que já deixa a sua introdução mais forte ainda, é a apresentação da sua tese. Você já apresenta a sua tese na introdução. Você já mostra para o leitor que naquele contexto, naquele tema, a sua opinião é essa, é X. Então, há ótimas introduções. Uma ótima introdução, ela é composta de dois elementos essenciais. Contextualização do tema, e o segundo elemento é a apresentação da sua tese. Vamos ver um exemplo. Eu peguei aqui um exemplo de uma introdução de uma redação do Enem. O Enem, ele atribui nota 1000 para sua redação. Eu peguei uma redação que tirou nota 1000 no Enem, ou seja, uma redação considerada excelente pelo Enem. Se ela é excelente, todas as partes dela foram muito bem escritas, inclusive a introdução. E essa introdução contém esses dois elementos, a contextualização do tema e a apresentação da tese do autor. No seu caso, a redação é nota 100, né? Não é nota 1000. A Sesgrer-Hill atribui 100 pontos para a redação excelente. Lembrando que você tem que tirar no mínimo 60. Se tirou 59, já é eliminado do concurso. Então você tem que tirar mais que 60 para poder ser considerado aprovado. Mas você vai tirar 100. Essa redação aqui do Enem, o tema dela era movimentos imigratórios para o Brasil durante o século XXI. Agora, nos anos 2000, essa quantidade de imigrantes que tem chegado aqui para o Brasil, principalmente imigrantes da América do Sul, principalmente bolivianos, né? E o Enem pediu para você apresentar, discorrer, escrever uma redação dissertativa argumentativa sobre esse tema, sobre esses movimentos imigratórios para o Brasil aqui no século XXI, tá? Você vai ter que elaborar uma tese, você vai ter que puxar um monte de ideias, argumentos, conclusão, e é na sua introdução, então, você apresenta para o leitor esse contexto e apresenta para o leitor também qual é já a sua opinião, qual é a tese que você vai defender sobre esse tema.
Então eu transcrevi aqui para a gente poder entender qual é a separação que este exemplo usou, qual é a separação de contexto e a separação de tese para a gente tomar como base uma redação excelente. Então, a pessoa escrevendo sobre esse tema começou o texto assim: no final do século XX, o país passou por um período de grande prosperidade econômica que ficou conhecido como milagre econômico. O otimismo gerado por essa conjuntura traduziu-se em uma frase que permanece até hoje na cultura popular: Brasil, o país do futuro. O crescente número de imigrantes que buscam terras tupiniquins, porém, revela que talvez o futuro esteja próximo de chegar. Então, a pessoa contextualizou, mostrou para o leitor sobre o que ela veio falar. Vem falar aí, dos movimentos migratórios, o Brasil é um país do futuro, que já no final do século XX, do século passado, já existia um sentimento de que, olha, o Brasil vai crescer, o Brasil vai se tornar uma referência mundial, e agora isso está acontecendo, e um exemplo é esses movimentos migratórios que têm acontecido para cá, ok? Então ela contextualizou, e agora ela apresenta a tese no final, ela mostrou sobre o que é, movimentos migratórios para o Brasil aqui no século XXI, e apresenta a tese. Qual é a tese? Desta forma, é preciso enxergar a oportunidade de crescimento que tal fenômeno representa e propor medidas que maximizem os benefícios e minimizem os problemas. É isso que ela vai defender. Ela vai defender, então, que esses movimentos migratórios sejam geridos de maneira eficiente, né? Esse fenômeno que está acontecendo precisa ser gerido de uma maneira eficiente para que você aproveite o máximo e o melhor disso, para que isso realmente se traduza em um país melhor, em um país do futuro. Então perceba que uma redação considerada excelente pelo Enem apresentou esses dois elementos, uma contextualização do tema e a opinião, a tese, o que a pessoa vai defender ao longo do texto. Então uma redação, uma introdução excelente tem essas características. Se você gostou dessa nossa aula e quiser acompanhar as próximas videoaulas, inscreva-se no nosso canal, procure aí no YouTube um linkzinho chamado inscrever-se, ou vem aqui no cantinho direito aqui, tem uma marcazinha d'água, ali você também pode se inscrever, dá um curtir, dá um joinha aí no nosso texto. Se tiver alguma dúvida, coloca aí no comentário alguma observação, nós vamos tentar responder o mais rápido possível. E se você quiser baixar outros materiais, outros livros, apostilas, listas de exercício, você pode acessar o www.agoraprendo.com. Na próxima aula vamos falar sobre a criação de títulos para sua redação. Um forte abraço.